De volta com um novo anime. Se gostar, se inscreva no canal e dê um like para postar mais episódios deste anime que estão em lançamentos. O anime começa com o nosso prota correndo em uma cidade fugindo de monstros. De repente, uma garota sai dos bambus e puxa o nosso prota ao salvando. Ela diz ao nosso prota para lhe prometer que da próxima vez ele a salvará, assim concordando. Assim que ela tenta ir, o nosso prota pega a sua mão. Ele tenta dizer a ela que tem uma queda por ela, gaguejando. Assim que ele fala, acorda amarrado em um poste com alguns marginais em frente dele, zombando do nosso prota por sonhar com garota. Eles zombam do nosso prota e um deles se aproxima para espancá-lo e o nosso prota lhe dá um chute, dizendo que ele não desiste enquanto estiver vivo. Esse é o lema da família Nairima. Um outro valentão se aproxima do nosso prota com um barrote de madeira para espancá-lo, e assim que ele tenta espancar o nosso prota, ele baixa e lhe manda uma cabeçada. O líder da gangue manda acabarem com o nosso prota. O nosso prota, mesmo amarrado, consegue derrotar todos. Depois vemos ele em uma moto na estrada e ele encontra o bichinho que havia visto quando se encontraram com a sua amada. Ele dá corrida no bichinho e um carro se aproxima, preste a pisar o bichinho. O nosso prota se atira para salvá-lo e ele bate contra uma barra de ferro e cai na mata, largando o bichinho. E o anime nos apresenta várias penas que se formam em uma luz brilhante. E o nosso prota acorda encontrando sua amada. Ele explica a ela que eles se conhecem e ela tenta recuar para escapar. O bichinho cai do teto e bate na cabeça do nosso prota e ele cai por cima dos bagulhos grandes da garota e ela grita. Duas meninas riem da peça engraçada lá em cima, parecendo ser uma área VIP. Outro cara que estava com elas, que parece ser o chefe, usa um tipo de magia e uma mobília com cordas prende o nosso prota. A pessoa que prendeu o nosso prota diz para levarem fora esse tolo e o nosso prota reclama dizendo que não é tolo. A mina de repente manda um tapa no nosso prota. Mais tarde ele vai a uma loja e reclama por não conseguir comprar nada. O atendente lhe mostra um aparelho que as pessoas fazem compra com eles. Ele fica sem jeito de não saber nada e o atendente o joga fora da loja. O nosso prota reclama do atendente por não ter boas maneiras. Ele pergunta a um cara ao seu lado se estão em Tóquio. Ele diz que não conhece Tóquio, que estão em Daejeon-gu. O nosso prota dá-se conta que está no outro mundo. Ele passou pela cidade por um bom tempo à procura de resposta. De repente, o nosso prota vê uma tela alertando sobre perigo. Os cidadãos começam a correr para seus abrigos. O nosso prota corre e encontra uma barreira que não o permite sair. Ele vê uma criança chorando e ele se atira por cima dela para proteger e a fumaça os cerca. Assim que a fumaça se dissipa, ele vê várias pessoas petrificadas e olha no garoto, se apercebendo que também está petrificado e se pergunta se está bem, sem resposta nenhuma. De repente, um monstro aparece, começa a matar as pessoas petrificadas. O nosso prota vê isso, se irrita por ele matar as pessoas. O monstro avança contra ele, desferindo um golpe devastador, e o nosso prota se defende com seus braços.
Assim que a poeira se dissipa, o nosso prota se levanta do escombro sem ferimentos graves. O monstro vem novamente tentando uma nova investida e de repente aparece um Meshi parecendo com um dos Power Rangers e derruba o monstro, salvando o nosso prota. Eles, dentro do Meshi, se perguntam como é que o nosso prota não foi petrificado. Alguém que comanda o sistema se pergunta quem é o nosso prota e qual é a dele. E o reconhecem como o cara de antes que havia estragado a peça de teatro. Eles dizem ao nosso prota que vão cuidar do monstro para ele sair da frente. O nosso prota diz que vai derrotar o monstro e eles ficam surpresos. O monstro se levanta e vai contra o Meshi com um ataque poderoso. Eles preparam um ataque muito poderoso contra o monstro e o derrubam. Assim a cidade volta ao normal. Mais tarde nosso prota é encontrado pelos membros que estavam a comandar o Meshi e o nosso prota os reconhece, e a garota começa a brigar com o nosso prota por se meter no caminho deles. O outro membro os evita para não irem longe. De repente, um dos membros chega chamando os membros que estavam com o nosso prota. O nosso prota vê a garota o garoto que foi salvo, agradecendo os protetores. Ele sorri. Mais tarde, o nosso prota, ao andar, é encontrado pela amada e ela o chama dizendo que ele estragou a sua apresentação. O nosso prota diz que não foi intencional, dizendo que não sabe o que está acontecendo. Ela nota seus ferimentos. Mais tarde, vemos o prota comendo na casa de sua amada e ele conta como é que veio aqui e o pai da menina pergunta se ele é um Oni. O nosso prota reclama dizendo que é humano. O pai da menina explica que os Oni são criaturas de outros mundos que surgem quando a nuvem negra aparece. A menina pergunta se o nosso prota se ele quer voltar ao seu mundo. Ele responde sem jeito, dizendo que não, agora que encontrei você, não. A mina pergunta aos seus pais se podem devolver o nosso prota ao seu mundo, os caras que defendem o país. O nosso prota fala com desdém, dizendo aos caras que pensam que são ótimos. O pai da mina reclama dizendo que eles são ótimos, dizendo que esta cidade está intacta devido a eles. Mais tarde à noite, o nosso prota acorda e encontra a sua amada cantando e ele aplaude e ela dá um sorriso. Ela pergunta se realmente se conhecem e o nosso prota diz que sim, recentemente. Ela pergunta se conversaram sobre quê. Ele diz que prometeu a ela que a iria proteger. A menina diz ao nosso prota que não vai esquecer mais. Ela pergunta o nome do nosso prota. Ele responde que é Narima Takeru e ela diz o seu que é Tsukumiya. No outro dia, enquanto o prota trabalha, a sua garota é mal falada por o cara que estragou o teatro. O nosso prota vê e vem a defendendo. O cara, que parece ser líder dos Power Rangers, aparece prendendo o nosso prota com o seu poder. Eles levam a garota do nosso prota e ao mesmo tempo a nuvem negra começa rompendo os céus e o carro da mina do nosso prota cai na nuvem negra e eles ficam presos e petrificados. O nosso prota vê e vai lá pensando na sua garota. Dentro da nuvem negra, a batalha entre os Oni e o Omoji começa. O nosso prota olha de longe a batalha enquanto procura pela mina. Depois o monstro faz um tipo de magia
os cercando. E pelaquela magia ele desfere vários golpes no Meshi. Assim que o Meshi salta, o Oni atira um ataque poderoso, os derrubando no chão. Depois o monstro prepara novamente um ataque ainda mais poderoso e os caras de dentro do Meshi, eles percebem que este ataque vai matar muita gente e principalmente a garota do nosso prota. Eles se jogam para proteger a mina, assim sofrendo golpes críticos. O cara do cabelo azul do sistema diz que a energia do sistema está caindo. O monstro tenta novamente e o nosso prota aparece e lhe joga algo e ele salta contra o monstro pegando de novo a mini lança e atinge sem arranhar, e os outros que controlam o Meshi ficam admirados. E o de cabelo azul com brinco de cruz sorri como se soubesse de algo. O nosso prota começa a sentir um poder estranho no corpo dele e ao mesmo tempo o monstro agarra, o esmagando e o batendo contra o chão, o deixando à beira da morte. O do sistema fica preocupado e o que parece ser o chefe diz a ela que ainda não desistiu. O dedo do nosso prota partido se reconstrói do nada. Quando o monstro ativa um poder destrutivo contra o Meshi e o ativa, o nosso prota aparece todo reconstruído, emitindo um poder. Ele se defende do ataque e se transforma em um Homage. O Oni se levanta novamente, indo contra o nosso prota enquanto ele prepara um ataque poderoso. O monstro ataca o nosso prota e ele pula e desfere um golpe poderoso, assim destruindo o monstro. E os do sistema ficam admirados que ele se transformou, e o do sistema e o chefe dele sorri novamente como se soubesse de algo e diz que o nosso prota é interessante. O nosso prota chega em frente da sua mina petrificada. Ele fica feliz, sem saber que o Oni está vivo. O Oni ativa uma magia que despedaça a garota do nosso prota. Ele fica sem entender nada e é perfurado. À beira da morte, ele diz que não pode acabar assim. Depois, as mesmas penas que levaram o nosso prota a este mundo começaram a se juntar, formar um brilho intenso. E o nosso prota acorda no início do anime, quando ele caiu por cima da peça de teatro. Se inscreva no canal para me postar os próximos episódios restantes que estão em lançamento.